Bezerra Hashem, com a ajuda divina, eu quero começar uma série de aulas sobre as bases filosóficas do judaísmo. Eu gostaria de dedicar essa primeira aula à senhora Tamar Schwarzbaum e família, Alan, Carla e Juliana, que vocês tenham muitos anos de vida, saúde, satisfação e que tudo dê certo para vocês. O tema da aula de hoje é sobre o conceito e o propósito de mitzvot, traduzido como mandamentos. A questão é, o que é exatamente um mandamento? Deus está me mandando fazer alguma coisa? Obviamente que sim e que não, porque uma vez que eu tenho um livre-arbítrio, significa que eu tenho a possibilidade de dizer para Deus, olha, muito obrigado pela sugestão, mas eu não tenho nenhum interesse, você pode buscar um outro cliente. Então, da perspectiva divina, mandamento não é um mandamento, é simplesmente uma sugestão. Então, em que sentido um mandamento é um mandamento? É um comando. Isso daqui é uma coisa que tem que ser analisada. Muitas pessoas pensam que as mitzvot são uma oportunidade que o ser humano tem para demonstrar a obediência que ele tem a Deus. Significa que Deus tem um certo plano, uma certa expectativa do ser humano e eu quero demonstrar para ele que eu estou cumprindo com a vontade dele. O que é insuficiente porque passa a ser um pouco medíocre. Porque Deus, ele não tem nenhuma necessidade que eu faça a vontade dele. Deus não tem um ego que precisa ter toda a humanidade dizendo nós te obedecemos, Deus, nós te obedecemos, Deus, nós não te desobedecemos. De forma que obediência, por obediência, não é uma resposta adequada. A pessoa também pode pensar que a necessidade de mitzvot é para poder adquirir Olam Haba. Olam Haba é o mundo vindouro, traduzido também como paraíso. Só que mundo vindouro não é exatamente paraíso. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que cumpre com mitzvot, com a intenção de receber Olam Haba, basicamente, ao meu ver, ele está fazendo um tipo de negócio. Significa, Deus teve uma ideia de que se você cumpre com isso, você tem uma recompensa que se chama Olam Haba. E quando a gente fala do cumprimento de mitzvot e o conceito de recompensa, ele fica mais como um negócio. Significa que eu tenho interesse de autoconservação. Então, eu estou preocupado com minhas próprias necessidades. E se Deus pode me oferecer fazendo essas coisas estranhas, a oportunidade de ir para um motel de 1000 estrelas que vai a suprir uma grande quantidade de prazer, então eu começo a ficar interessado nisso. Nas entrelinhas, eu estou dizendo para Deus o seguinte: na verdade, não me interessa o que você pensa, não me interessa de você, não me interessa os teus planos. O que sim me interessa é o meu benefício. Uma vez que o teu plano me beneficia, então eu estou interessado em cumprir com isso. Isso daí também é algo que eu não posso aceitar, porque seria que Deus estaria estimulando uma característica negativa do ser humano que ele já é bastante egoísta. Você vai dar mitzvot para incentivar o egoísmo. Essas duas coisas não vão juntas. Uma outra possibilidade que muita gente pensa que a necessidade de mitzvot é para criar uma estrutura social judaica. Você vai ter mitzvot como não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, fazer tzedakah. Obviamente que isso daí vai criar uma identidade social. A questão é que Deus não teria que se preocupar em fazer esse tipo de estrutura, uma vez que ele deu uma inteligência para o homem, que ele, analisando a situação de sua civilização, de sua sociedade, da interação entre os componentes dessa sociedade, pode chegar a conclusões que vão a beneficiar essa sociedade e os seus componentes, como não matar, não roubar, ajudar o próximo. E uma vez que o ser humano pode chegar a essas conclusões por si próprio, então passa a ser totalmente desnecessário dar esse tipo de conselho da perspectiva de formar uma estrutura social. Também porque existem algumas mitzvot que fogem desse aspecto, como colocar tefilim, colocar tzitzit. Então, obviamente que não é para uma questão social. Então, para que são essas mitzvot? Muitas pessoas podem pensar também que a mitzvah é necessária porque a pessoa se sente bem. Porque agora ela tem um objetivo de vida. O problema com isso é que tem muita gente que
vai dizer, eu me sinto bem fazendo todas as coisas, não preciso me sentir bem fazendo mitzvot, eu tenho outros objetivos na minha vida. Então todo o pensamento divino de mitzvot vai ficar reduzido a um pequeno grupo que estranhamente vai ter esse tipo de necessidade. Então, mais uma vez a pergunta volta, qual é a principal função de uma mitzvah? Em que sentido uma mitzvah é um comando? É um mandamento. Então, se eu tenho uma explicação muito interessante, que a gente diz na Tefilá, Amechadesh bechol yom tamid ma'aseh bereshit, que Deus está constantemente renovando o ato da criação. Significa, Deus criou o mundo, mas ele tem que manter o mundo em existência. É diferente de quando o homem ele cria algo. Você vai fazer uma mesa. A mesa ela existe, ela não precisa da tua participação como criador da mesa para manter essa mesa. Mas a criação divina, tanto dos mundos espirituais quanto do mundo físico, de acordo com essa explicação, precisa de uma intervenção constante divina para poder ele continuar existindo. Então, um bom exemplo em relação a isso é a luz. Então, a luz, o que é que acontece? Você tem a eletricidade vai ativar os polos da fluorescente, que vai ativar uma propriedade característica de um gás, que se chama fluorescência, que vai iluminar. Mas a existência da luz, ela não tem uma existência própria, é uma existência que ela é dependente. Ela é dependente de um fluxo de energia. Então, quando a Torá define a criação do mundo físico, do mundo espiritual, do ser humano, ela define que o ser humano ele precisa desse influxo de energia divina para manter ele existindo, porque se Deus cortar a luz, então tudo acaba. Essa ideia é uma ideia muito interessante. E aqui entra a necessidade de mitzvot. Porque quando Deus olha para o ser humano, apesar de ele estar se movendo, quando Deus olha para esse ser humano, ele vê simplesmente uma manifestação física do poder criativo dele. Da perspectiva divina, esse ser ainda não existe. Ele não existe para Deus. Deus está olhando simplesmente o reflexo de seu próprio poder criativo. Mesmo que Deus queira dar alguma coisa para essa pessoa não está lá para receber. Quem está lá para receber é a representação da força divina. Então, quando é que o ser humano passa a existir? Então, aqui entra o conceito de mitzvah. A principal função de mitzvah é criar um ser espiritual. E é com esse ser espiritual que Deus se relaciona. A Torá fala, façamos o homem. Com quem é que Deus está falando? Afinal de contas, o homem não existia. Então, com quem é que ele está falando? Então, ele está falando com o conceito de existência do ser humano. Da seguinte maneira, eu vou criar você, mas todo momento que você existir como um reflexo do meu poder criativo, você ainda não existe. É uma ilusão de existência. Então, eu e você, que é um potencial de existência, vamos fazer o homem. E como é que você vai criar esse homem? Você vai criar esse homem através de mitzvah. Esse conceito que uma mitzvah, que Torá, ela cria realidade, a gente encontra no Zohar. No Zohar está escrito o seguinte, que Deus olhou na Torá e criou o homem, e criou o mundo. Stakel beoraita uvara alma. A pergunta aqui é, por que Deus tinha que criar a Torá para poder utilizar a Torá para poder criar o mundo? Existe uma maneira muito mais direta. Deus ele tem um poder criador, ele vai criar diretamente, não precisa criar assim. Deus vai querer criar, ele cria. Mas o problema é que se Deus cria o ser humano através da vontade própria dele, então o ser humano está destinado a existir eternamente, simplesmente como um reflexo do poder criativo divino. Ele nunca vai poder ter existência própria. A única possibilidade dele ter existência própria é que ele vai gerar a própria existência. Então, uma vez que Deus criou um instrumento que se chama Torá, e através desse instrumento ele cria a realidade, a partir do momento que ele entrega essa Torá, que contém essas mitzvot, e o ser humano vai viver de acordo com essa Torá e essas mitzvot, ele vai passar a ser um reflexo do divino. Em que sentido? O que é um reflexo? Um reflexo é uma
eu existo de uma forma tridimensional. Um reflexo ele é bidimensional. Ele vai imitar alguns movimentos que eu estou fazendo. Então, o reflexo divino é uma certa imitação, uma limitação do poder criativo divino. Eu vou utilizar essa Torá e eu vou criar a mim mesmo. Eu vou criar esse ser espiritual. Nesse momento que você cumpre com o Torá Mitzvot e você cria esse ser espiritual, ele deixa de ser uma representação de um poder divino e ele passa a ser a materialização de você mesmo. Você cria a você mesmo. E é com esse ser humano que Deus se relaciona. O segundo propósito é você criar uma coisa que se chama Olam Haba. Não é exatamente paraíso. Olam Haba é o mundo vindouro. Significa que através da Torá e da Mitzvot, você vai criar um mundo espiritual. É dentro desse mundo espiritual, dentro dessa realidade espiritual, desse mundo vindouro que você produziu, que esse ser vai habitar e é dentro dessas circunstâncias, dessa infraestrutura, que Deus vai se relacionar com a criatura. Ou seja, a criatura para Deus é simplesmente um potencial de criatura. Quando é que esse potencial deixa de ser um potencial e se transforma em uma realidade através do ser humano utilizando o seu livre-arbítrio, utilizando esse mecanismo da Torá para poder criar essa nova realidade que nós chamamos de mundo espiritual. O terceiro ponto de mitzvot é que a mitzvah tem o poder de interferir dentro da realidade física humana, a parte existencial. Torá é brachá. Quando uma pessoa faz uma brachá, que é uma bênção no sentido que é uma expansão. O próprio nome bênção, ele define uma expansão, porque brachá tem as letras bet, com valor numérico de 2, resh, 200, Raf, 20, e o rei final, 5. Significa 2, 20, 200. 2, 20, 200 é uma progressão, uma expansão. Então, a brachá é uma bênção no sentido que ela vai expandir as possibilidades. Ela vai produzir uma melhoria para toda a humanidade. Quando você tem o rei no final, ou seja, os 5 livros da Torá. Quando você tem uma vida de Torá ou Mitzvot, ela por si só cria esse novo ambiente. Existe uma abundância, e essa abundância não é limitada simplesmente para a pessoa que faz, é algo que irradia para toda a humanidade. O quarto ponto que existe aqui é que quando você cumpre com a mitzvah, ela, de uma certa forma, reestrutura o ser humano para ele ficar mais sintonizado com a questão espiritual. Ou seja, geralmente o ser humano ele está num transe, um transe físico-sensorial. Ele está muito fechado dentro da maneira com que ele pensa, dentro de suas necessidades físicas, dentro de suas emoções. Quando uma pessoa cumpre com o Torá ou Mitzvot, ele, de uma certa forma, passa a se desidentificar com o lado material dele e passa a se identificar mais facilmente com o lado espiritual dele, com esse ser espiritual. Ou seja, a espiritualidade passa a ser uma realidade para ele. Não é simplesmente algo teórico. Ele pensa diferente, ele sente diferente, ele percebe a existência, inclusive a experiência do dia a dia de uma maneira completamente diferente. Isso funciona como mais ou menos um programa de computador. Quando você tem um computador e você tem um ícone como o da impressora, quando você aperta com o mouse nesse ícone da impressora, tudo que está na tela do teu computador vai ser transferido para a impressora, que vai imprimir tudo aquilo, uma fotografia, um texto e um pedaço de papel. Mas o que acontece se você não instalou o software que faz com que esse ícone tenha essa ação? Então você pode apertar várias vezes e não vai acontecer absolutamente nada. Então as mitzvot, elas funcionam como ícones.
Quando você cumpre com ela, significa que você está ativando a mitzvah. Quando você ativa essa mitzvah, esse programa que existe atrás desse ato, ele gera uma ação. E essa ação é o que a gente define aqui como um ser espiritual, um mundo espiritual e um certo tipo de um reload. O ser humano, ele se sintoniza com o propósito divino. Passa a ser algo mais real. De forma que essa explicação, ela soluciona todos os outros pontos. Existe um ponto de obediência, mas não é uma obediência cega. É uma obediência no sentido que você, quando identifica a validade, você entende o propósito divino, então você é um sócio do divino. Você está curtindo o projeto divino. Você vestiu a camisa de Deus. Porque essa perspectiva de obediência, agora ela assume uma nova proporção. É entendimento. Inclusive a palavra obediência em hebraico ela não existe. Quando a gente fala em relação a mitzvot, a gente fala lishmor, que é guardar. Você vai guardar o quê? Você vai guardar uma coisa somente se você identifica a importância da coisa. Ninguém vai guardar algo que é banal. Uma coisa que não tem valor, você joga fora. Não vai ficar amontoando as coisas em casa. Então, lishmor mitzvot. Guardar mitzvot, mas você guarda algo somente se você identifica o valor dela. Lekayem é cumprir, mas lekayem ao pé da letra é estabelecer. Porque quando você faz mitzvot, você estabelece uma nova realidade. Lishmoa é escutar, mas não escutar com os ouvidos. Escutar em forma de entendimento, como eu falo para você está me escutando, não é que eu estou achando que você ficou surdo. Você está me escutando se você realmente entendeu. Obediência cega, mecânica, nunca foi um objetivo da Torá. De forma que essa explicação, eu acho que ela soluciona todos esses problemas. Se você está interessado em escutar mais aulas, se inscreva aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos e, Bezat Hashem, em outra oportunidade, vamos analisar uma outra ideia. Tudo de bom, Shalom.